Existe uma confusão silenciosa que destrói a vida de muita gente sem fazer barulho. As pessoas trabalham, correm, tentam vencer, tentam prosperar, tentam acertar, mas por dentro parece que falta direção. Parece que a alma sempre está cansada, parece que existe muita coisa acontecendo por fora, mas pouca coisa acontecendo por dentro. E talvez a grande pergunta seja: será que a nossa vida está confusa por falta de esforço ou porque falta alinhamento? Hoje, em Deuteronômio capítulo 12, vamos aprender uma lição muito forte. Não basta caminhar, é preciso saber para onde estamos indo. Não basta buscar prosperidade, é preciso buscar a fonte certa. Não basta querer abundância, é preciso viver em ordem por dentro e por fora. Deuteronômio 12 nos mostra Deus orientando o povo a deixar caminhos antigos, abandonar práticas confusas, parar de viver misturando tudo e começar uma nova fase com direção, com reverência, com ordem e propósito. Isso é para nós também. Porque muitas vezes a gente quer paz, mas alimenta pensamentos que roubam a nossa paz. Queremos prosperidade, mas vivemos presos ao medo. Queremos liberdade, mas continuamos obedecendo padrões antigos. Queremos uma vida nova, mas insistimos em carregar velhas confusões. O capítulo 12 começa com uma direção clara. Ao entrar na terra prometida, o povo não deveria copiar os costumes dos povos que estavam ali. Eles não deveriam viver de qualquer jeito, não deveriam adorar em qualquer lugar, nem sequer ou nem seguir qualquer prática, nem misturar a verdade de Deus com caminhos que afastavam o coração da vida. Em outras palavras, para viver uma nova promessa, era preciso abandonar uma velha mentalidade. Esse é um ponto muito importante para nós. Às vezes a gente pede uma vida nova, mas não quer soltar a mentalidade antiga. A gente quer paz, mas continua vivendo em comparação. A gente quer abundância, mas ainda pensa como alguém que vive na escassez. A gente quer propósito, mas continua tentando agradar todo mundo. Só que existe um momento em que precisamos parar e dizer: eu não posso mais viver dividido por dentro. A confusão começa quando cada um faz o que acha certo, sem direção, sem princípios, sem ordem, sem consciência. E isso acontece muito hoje. A gente vê muitas vozes dizendo o que devemos ser, o que devemos comprar, como devemos viver, como devemos parecer, o que é sucesso, o que é felicidade. E quando a gente percebe, estamos vivendo em uma vida que não nasceu da nossa essência. Uma vida copiada, uma vida pressionada, uma vida que parece bonita por fora, mas está pesada por dentro. Mas o Criador não nos chamou para viver em confusão. Ele nos chamou para viver em direção. E a direção começa quando a gente volta para o centro. Deus mostra que haveria um lugar escolhido para o povo se encontrar com Ele. Isso nos revela um princípio poderoso. A vida precisa ter um centro. Quando a nossa vida não tem um centro, qualquer coisa nos puxa, qualquer opinião nos muda, qualquer medo nos controla, qualquer problema nos derruba. Mas quando Deus, a verdade, os princípios e o propósito
se torna o centro da nossa vida, a gente começa a sair da confusão e entrar em uma vida de paz. Paz não é a ausência de problemas. Paz é ter uma direção firme, mesmo no meio dos problemas. E talvez hoje a gente precisa se perguntar: o que é que está no centro da nossa vida? É Deus ou é o medo? É propósito ou é aprovação? Verdade ou comparação? Sabedoria ou ansiedade? Essência ou aparência? Porque aquilo que ocupa o centro da nossa vida governa as nossas decisões. Se o medo está no centro, a gente vai tomar decisões com insegurança. Se a culpa está no centro, a gente vai viver se punindo. Se a comparação está no centro, a gente nunca vai se sentir suficiente. Mas quando o Criador está no centro, a gente começa a decidir com mais clareza, com mais paz e com mais sabedoria. Deuteronômio 12 também fala sobre alegria. O povo devia comer, celebrar, se alegrar diante de Deus, junto com a família e com todos os que faziam parte da comunidade. Isso é muito profundo, porque muita gente acha que uma vida com Deus é uma vida pesada. Uma vida triste, cheia de medo, de culpa, mas o princípio que nós vemos aqui é outro. Deus queria que o povo vivesse com reverência, mas também com alegria. Com ordem, mas também com celebração. Com obediência, mas também com abundância. Isso nos ensina que prosperidade com propósito não é viver escravo do dinheiro. Não é correr atrás da riqueza sem alma, não é conquistar tudo e perder a paz. Prosperidade verdadeira é viver com um coração alinhado, com a mente em ordem, com os dons em movimento, com a família em paz, com o trabalho tendo sentido, com a consciência leve e com alegria no caminho. Abundância não é apenas ter mais coisas, abundância é viver melhor por dentro. É dormir em paz, é ter clareza para decidir, é ter coragem para recomeçar, é ter sabedoria para prosperar, é ter humildade para aprender, é ter liberdade para ser quem a gente nasceu para ser. Mas para entrar nessa vida, a gente precisa fazer algumas escolhas. E a primeira delas é limpar as fontes. Assim como Deus mandou o povo remover práticas antigas, a gente também precisa observar o que está alimentando a nossa mente e o nosso coração. O que estamos ouvindo todos os dias? Que tipo de conteúdo está moldando a nossa visão do mundo? Que conversas está aumentando a nossa fé ou roubando a nossa energia? Que hábitos estão construindo a nossa vida ou destruindo a nossa paz? A gente não pode plantar confusão todos os dias e esperar colher clareza. A segunda escolha é criar ordem. Uma vida de paz precisa de ordem. Não uma ordem perfeita, mas uma direção clara. A gente pode começar com coisas simples, como organizar os horários, cuidar melhor do corpo, separar um tempo para silenciar, orar, refletir, planejar a semana, cuidar do dinheiro com sabedoria, cumprir pequenos compromissos e parar de deixar tudo para depois. Muitas vezes a vida não muda porque falta uma grande revelação. Às vezes ela muda quando a gente começa a fazer o básico constantemente. E a terceira escolha é voltar para a nossa identidade. Muitas pessoas estão confusas
porque tentam viver uma vida que não combina com quem elas são. Tentam usar dons que não são seus, tentam seguir caminhos que não nasceram da sua essência, tentam agradar pessoas que nunca ficarão satisfeitas. Mas cada um de nós recebeu talentos, capacidades, habilidades e uma forma única de contribuir com a vida. Quando a gente se afasta disso, a alma pesa. Quando a gente se aproxima disso, a vida começa a fazer sentido. Talvez a nossa prosperidade esteja escondida justamente naquilo que fazemos com naturalidade, naquilo que toca o nosso coração, naquilo que ajuda outras pessoas, naquilo que Deus colocou dentro de nós desde o começo. E a quarta escolha é parar de viver dividido. Deuteronômio 12 mostra um povo sendo chamado a sair da mistura. E isso fala muito conosco. Não dá para querer paz e alimentar uma guerra interior. Não dá para querer propósito e viver sem direção. Não dá para querer abundância e continuar preso à mentalidade de escassez. Não dá para querer liberdade e continuar obedecendo ao medo. Chega um momento que a gente precisa escolher o caminho. Escolher o caminho não significa que tudo ficará fácil. Significa que mesmo quando for difícil, a gente sabe por que está caminhando. Imagine alguém tentando chegar a um destino usando vários mapas ao mesmo tempo. Um manda virar para a direita, outro virar para a esquerda, outro para voltar, outro para seguir. E o resultado é confusão. É assim que a nossa vida fica quando tentamos seguir Deus, agradar pessoas, obedecer ao medo, copiar os outros e ainda ouvir a culpa dizendo que não somos capazes. A vida começa a clarear quando a gente escolhe uma direção verdadeira. Existe um caminho de vida, existe um lugar de alinhamento, existe uma forma de viver que traz para dentro, que traz paz para dentro e frutos para fora. Então, como a gente pode aplicar isso hoje? Primeiro, precisamos identificar o que é que está gerando confusão. Pode ser um hábito, pode ser uma relação, pode ser uma crença, um medo, uma decisão adiada ou uma rotina sem propósito. Então, o primeiro passo é identificar o que está gerando essa confusão. Segundo, precisamos voltar ao centro. Separar um momento do dia para falar com Deus, respirar, refletir e perguntar o que realmente importa. Qual é o próximo passo certo? Terceiro, precisamos agir em paz. Não precisamos resolver a vida inteira hoje, mas podemos dar um passo certo hoje. Um passo de organização, um passo de perdão, de coragem, disciplina, fé, responsabilidade, um passo de volta para a nossa essência. Porque a transformação não acontece apenas quando a gente entende uma mensagem. A transformação ela acontece quando a gente começa a viver essa mensagem. Deuteronômio 12 nos mostra ou nos desperta para uma verdade simples e poderosa. A vida fica confusa quando perdemos o centro, mas começa a florescer quando voltamos para o alinhamento com o nosso Criador. E talvez hoje esse seja o nosso chamado. Sair da confusão, sair da culpa, sair do medo, sair da comparação, sair da vida sem direção e entrar em uma vida de paz, de propósito e de abundância. Não uma abundância vazia, baseada apenas em aparência, mas uma abundância com sabedoria, uma prosperidade com propósito, uma liberdade com responsabilidade, uma alegria que nasce de dentro,
uma vida onde a gente não precisa se perder para vencer. Nós não nascemos para viver apagados, presos, confusos e carregando pesos que não são nossos. Nós nascemos para viver com consciência, com fé, com coragem, com dons despertos, com identidade firme e com uma vida que honra o Criador através das nossas escolhas. Então hoje, que a gente possa fazer uma pergunta sincera. O que precisa sair da nossa vida para que a paz possa entrar? Porque muitas vezes a nossa vida não começa quando recebemos algo novo. Ela começa quando finalmente soltamos aquilo que está nos afastando do caminho. Então que a gente tenha coragem de voltar ao centro. Coragem de reorganizar a vida. Coragem de cuidar da mente, coragem de prosperar sem perder a alma, coragem de viver a nossa essência, coragem de caminhar com Deus, com sabedoria e com propósito. Espero que essa mensagem tenha falado com você. Se falou e você quer ajudar esse canal a crescer, curta esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com alguém que também precisa sair da confusão e encontrar a direção na vida. No próximo vídeo vamos continuar essa caminhada do despertar, entendendo como os princípios do Criador podem nos conduzir a uma vida mais livre, mais próspera, mais saudável e alinhada com aquilo que nós nascemos para viver. Que a nossa vida seja guiada por paz, por sabedoria e propósito. Até o próximo vídeo.